essa lata de tinta vai render, não vai não? Eu descobri que a tinta rende mais quando você não abre a lata. O Deus nos criou para sermos esponjas, para sermos recipientes da sua glória. Na semana passada nós falamos ali de Isaías capítulo 6, verso 3, sobre a santidade de Deus. Eu comparei a santidade de Deus como algo único, incomparável, não existe outro igual. Na sua perfeição moral, na sua perfeição, na sua ciência, na sua sabedoria, no seu poder, em tudo. Deus simplesmente é único. Como a tinta que eu descrevi para você, só existe essa lata, ela é caríssima. Só eu tenho essa lata de tinta. Se eu abrir essa lata e você vê a cor, você fica tão emocionado que você pode desmaiar. Essa tinta, ela é incrível. Você pode ir à loucura. Gostaram da tinta? Não. Eu falei, enquanto essa tinta não for pintada numa tela, ela não tem efeito nenhum na sua vida. E a santidade de Deus, então, é Deus no seu estado inconhecível. E é através da glória de Deus que Deus pincela, que Ele pinta a sua santidade no universo, em toda a criação e no coração dos homens. Isso é a glória. E a Bíblia diz que Jesus é a glória de Deus. Então, Jesus, na verdade, é quem revela essa santidade de Deus para que nós possamos absorver. E nós fomos criados, a Bíblia diz, para a glória de Deus. Deus, quando criou o ser humano, Ele criou um ser humano que pudesse absorver, que pudesse perceber essa glória. Por isso que Deus deu a nós os 5 sentidos. Nós precisamos dos 5 sentidos e mais um pouco para poder perceber a glória de Deus. Nós somos como esponjas para absorver. Deus criou você. Deus criou, e mais adiante, eu não vou chegar nessa parte hoje da mensagem, não sei se nunca vou chegar, mas de qualquer forma, no verso 3 do capítulo, nós vamos estudar hoje à noite, ele fala como, Deus criou os seus olhos. Ele podia ter feito você como morcego não vê. Mas Deus criou você e eu com olhos, porque Ele queria que você percebesse a glória dEle. Deus criou você com ouvido, para que você pudesse perceber os sons, as palavras, a música, o ritmo, que fazem parte dEle, da sua santidade, desse estado único dEle, dessa perfeição absoluta dEle. Deus deu para você o tato, deu para você o gosto, para que você pudesse saborear a glória de Deus. O ser humano foi criado para a glória de Deus, para receber, para poder ter a emoção, sentir a reação das pinceladas da santidade de Deus em nossa vida. Os anjos não foram feitos assim, os animais não foram feitos assim. Somente o ser humano foi feito de uma forma especial. Esse é o alvo de Deus para o ser humano. Enquanto o ser humano não conseguir chegar nesse alvo, ele nunca vai ser feliz, nunca vai cumprir a sua missão, nunca vai se sentir realizado, nunca vai ter vida. Então hoje eu estava pensando, essa semana toda eu vinha pensando, o que eu vou falar depois daquela mensagem, né? Tem mensagem que depois daquela você não consegue dar outra, né? Inclusive, você que não ouviu a mensagem porque estava no acampamento, eu sugiro que você pegue o DVD, né? Ou então o MP3 e assista, porque talvez eu nunca dei essa mensagem. Tem mensagem que você não dá 2 vezes, é um momento na história e você já foi, né? Principalmente quando a gente não faz anotações. Ou perde anotações. Eu tenho algumas, a minha esposa fez. Mas seria interessante você pegar para entender a continuação hoje. E aí essa semana, o que eu vou pregar agora? Eu já, né? Deu?
E é o primeiro dia de aula, como é que nós vamos pregar? Eu já estava a semana todinha, Deus me deu. Quer dizer, eu não sei se Deus me deu, eu estava com um monte de ideias, e pensando, e orando, e lendo. Aí ontem à noite não vinha nada. Aí eu descobri por quê, viu, pastor Leandro? Eu descobri que Deus primeiro ele tem que fechar a música da igreja, né? Eu há muito tempo, quem trabalha comigo sabe que eu não combino. Eu tentei 6 meses combinar a mensagem quando a minha esposa trabalhava na música, né? Tentar fechar a mensagem junto com a música. Isso foi briga lá em casa, né? Eu estudo bastante, mas às vezes Deus só fecha a mensagem. Eu já tive mensagem que Deus fecha na hora que eu estou descendo. Eu já tive 2 mensagens, eu venho andando, ó Senhor, né? Mamãe mandou, não, Deus mandou bater nessa, né? Aí, mas sempre Deus responde, né? Às vezes Ele me deixa no aperto, acho que é porque Ele quer que eu confie nele, né? E aí eu descobri que toda vez, né? Isso são anos e anos, né? Eu preparo uma mensagem, quando eu chego, todas as músicas, elas encaixam certinho com aquilo. Isso eu acho que é importante. Inclusive, eu quero deixar assim, sabe por quê? Porque aí eu sei que as pessoas que estão planejando a música têm que estar em sintonia com Deus, como eu também tenho que estar em sintonia com Deus, para a coisa fluir. Entendeu? E a gente vê mais uma vez a operação do Espírito Santo em nossa vida como igreja. Aí ontem à noite eu já estava meio aperreado. Eu cheguei com a minha esposa, a linda Penélope, e disse assim: tu não tem uma sugestão de alguma mensagem que a igreja está precisando, né? Nos teus andares pelo mundo dos membros, né? Ela disse: já pensou em procurar a Bíblia? Ela quer ser comediante na próxima vida. Qualquer forma, aí ela disse: procure a Bíblia. Aí eu fui, sentei de novo na minha poltrona de meditação, né? Onde Deus às vezes atende, né, as minhas petições, e sentei, eu abri a Bíblia. E aí eu pensei: amanhã é o primeiro dia de aula, vamos começar no primeiro capítulo. Abra a sua Bíblia, o livro de Gênesis capítulo 1. Procure o livro texto. Comece pelo início. E hoje, essa mensagem talvez, se for igual aos outros cultos, vai deixar um monte de perguntas, né? Tinha um pessoal meio doido saindo. Porque vai ser teológico, filosófico, vai ser... Mas o que eu quero fazer hoje, a tentativa, na palavra de Deus, é desafiar você a entender quão pouco você sabe sobre Deus. Você sabe que quem aqui é muito inteligente? Você é muito inteligente. O cara fica até com vergonha de dizer isso aí, né? Deixa eu fazer diferente. Quem se sente burro? Quem se sente burro? Você tem assim, eu sou burro. Quem se sente burro? Você se sente burro? Bem, pelo que eu estou vendo nós temos poucos gênios. Porque o gênio, uma das marcas do gênio é que ele se sente burro. Sabia disso? Então estou vendo que aqui vocês são tudo médio. O QI de vocês é médio, ali entre 100 e 115. Né? Não tem gigantes aqui não, né? Intelectuais. Por quê? Porque o burro de verdade, né, ele acha que sabe tudo. E se ele acha que sabe tudo, é porque a tampa da panela dele é bem baixinho. O céu do mundo dele, o teto da casa dele é baixinho. Por isso que ele acha que sabe tudo. Isso é sinal. É por isso que ele é burro, porque ele acha que já sabe tudo. É o arrogante, é o sabichão. Não tem um sabichão? Eu já sei. Né? O gênio acha que não sabe nada porque a casa dele não tem teto. Ele olha para o céu e vê uma enormidade em cima. Ele olha e tem um vácuo de conhecimento que ele não entende, ele não sabe, ele se sente pequenininho, ele se sente burro. Mas na verdade esses são os gênios, porque entendem quanto não sabem. E hoje à noite eu quero fazer de você um gênio. Eu quero tirar essa tampa, esse telhado da sua casa para você entender como tem conhecimento.
para você adquirir. Deus quer que você o conheça. Em Gênesis capítulo 1, nós vamos começar com o primeiro versículo, e se for igual aos outros cultos, a gente não chegou nem no verso 2. Esse versículo que a gente diz em 3 segundos, na verdade você vai ver que rende uma mensagem de 10 horas. Nós não vamos pregar a mensagem toda hoje, mas tem muita coisa aqui. Leia comigo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Primeira pergunta. Quem falou isso aqui? Quem descreveu aqui o início da terra? Quem é que fala? No princípio Deus criou o céu e a terra era vazia, sem forma. Você acha que foi o Adão? Como você acha que foi o Adão que falou isso aí? Adão não existia. No princípio não tinha Adão, nem Eva. Tem umas Bíblias, elas são mais espirituais. Se você tiver uma dessa, você é top. Que tudo que Jesus fala vem em letra vermelha. Você já viu uma Bíblia dessa? A letra vermelha, né? Mas sabe uma coisa? Os editores daquela Bíblia, eles não foram muito espertos. Não foram muito espertos. Sabe por quê? Porque esse primeiro capítulo aqui da Bíblia foi Jesus que falou, e hoje eu vou mostrar para você que foi Jesus que falou isso. Agora, quem anotou, eu não tenho ideia. Eu arrisco que foi Adão ou Abraão, porque esses dois tiveram muito contato direto com Jesus Cristo. Adão no jardim do Éden e Abraão através de Jesus na pessoa de Melquisedeque. É um palpite. Se você quiser saber mesmo, anote aí, leve no caixão quando você morrer, para perguntar de Jesus. Esse primeiro capítulo tinha que estar todo em vermelho, porque foi Jesus que descreveu. Isso aqui é Jesus descrevendo o que aconteceu no início. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou, me diga qual que veio primeiro, o princípio ou Deus? O que veio primeiro? A criação ou Deus? Deus. Deus já estava lá, por isso que Ele criou. No princípio não tinha nada, Ele criou. Ele criou. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nesse versículo é que Deus já existia antes do mundo. Aliás, a Bíblia nos ensina que Deus é eterno, não tem nem princípio nem fim. Você diz, mas como? Anote aí, leve no caixão a pergunta. Não sei. Se eu entendesse o que é eternidade, se eu entendesse o que é não ter início, sempre existir, eu não estaria aqui. Eu estaria no terceiro céu. Eu seria Deus, entendeu? Eu não entendo bulufa do que é isso, de não ter nunca princípio nem fim, né? Nem limitações. Nós sabemos que o nosso universo é limitado a 14 bilhões de anos-luz. Sabe o que é isso? Isso é um universo muito grande. 14 bilhões de anos-luz é assim, é o tempo que leva para essa luz chegar no olho. Conta aí no relógio, quanto tempo leva para essa luz chegar no teu olho? De novo. Sim, de novo. É muito rápido, não é não? Leva para a luz do sol chegar até no seu olho de manhã, leva, me parece que são 5 segundos, o negócio é muito rápido. É muito rápido. É a velocidade da luz para chegar no seu olho, né, vezes 14 bilhões de anos. Esse é o tamanho só do nosso universo, e muitos acham que talvez existe multiversos, não só o universo. Mas ninguém consegue nem ver além, não consegue nem ver o final desse universo. E sabemos que existe ainda um terceiro céu, porque a Bíblia nos diz, não sabemos se isso é em um dos outros universos ou fora desse universo, não sabemos.
anote aí, leve no seu caixão. Mas no princípio, então, Deus, e essa palavra Deus aqui, a língua original é o hebraico, no hebraico, e vem Elohim. Elohim é um nome plural de Deus, é como se ele dissesse aqui, Davis, as Marias, né? Os Mários. Mas aí o verbo criou, os Davis criou, parece até gramaticalmente errado. Os Joãos criou. Por quê? Porque aqui, nesse primeiro versículo, Deus já apresenta a Trindade, que Deus é 3 pessoas, né? Na verdade a gente só descobre 2 aqui, mas a gente vai descobrir depois que na verdade são 3 pessoas, uma só essência. Você diz, me explica. De novo, anote aí, leve com você também, mais uma pergunta, né? Mas eu vou tentar explicar para você. Depois que os cientistas descobriram a clonagem, para mim, na minha cabeça, pelo menos facilitou a explicação. E eu tenho certeza que está errada a explicação. Então, quando chegar lá, mas foi o Davi que falou. Eu não, nunca falei isso, Jesus. Entendeu? Eu chegar lá, todo mundo já sabe isso aí. Eu não sei. Não. Eu vou negar. Mas eu entendo assim. Eu entendo que Deus, em algum momento, ele se clonou. Porque a Bíblia diz que Jesus é o unigênito. Alguns acham que isso se refere ao nascimento dele, mas eu acho que não. Eu acho que em algum momento da eternidade, Deus se clonou. Já pensou se eu pudesse me clonar? Pá, eu apareço bem ali também. Agora tem um Davi, 2 Davis. Quantos Davis tem? 2. Quantos Davis tem? Tem 1. E ainda clonasse de novo e levasse lá para o Tóquio, o outro Davi fosse lá para Tóquio. Tinha 3 Davis. Qual é o Davi? Só tem um Davi. É o mesmo Davi, aqui, ali, em Tóquio. Deus, de alguma forma, fez isso. Agora eu pergunto, aqui, vamos voltar para os Davis, que é mais fácil a gente pensar aqui na Terra. Quantos anos tem esse Davi? Bem, eu não vou lhe dizer, mas é mais de 50. Tá? Quantos anos tem aquele Davi que foi clonado? Mais de 50. É o mesmo. São idênticos. E aquele que está lá em Tóquio, tomando o saquezinho dele. O que é isso? O sushi dele. Né? Comendo sushi. O que ele... Quantos anos ele tem? A mesma idade. Então a Bíblia diz que as 3 pessoas, né, da pessoa de Deus, as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são todos eternos. Uma só idade. Eternos. Não tem idade. Foram clonados sem idade, não tem idade, são eternos, não tem início nem fim. Inclusive a Bíblia diz isso de Jesus. Jesus é um sacerdote na ordem de Melquisedeque que não tinha parentesco, né? E não tinha nem início nem fim. Então sabemos que Jesus também, e aqui essa palavra Elohim, então é plural, é o nome plural, e essa palavra Elohim vem do significado muito poder, todo poder, aquilo que eu falei assim, aquelas qualidades únicas de Deus. Deus tem todo o poder, todo o poder nuclear, e você viu a desgraça disso no Japão, e ali foi uma bomba muito pequena, em comparação com as bombas que tem hoje, que matou 183 mil só em um momento, questão de segundos. Todo esse poder, Deus tem muito mais. Aquilo foi uma faísca do poder de Deus. Então Deus é único em todos os sentidos, mas nessa parte aqui, a palavra Elohim significa o poder e também o poder no sentido de capacidade. Ó, aqui, faça assim, poder em sentido de sabedoria e poder em sentido de execução. Tem as duas coisas, porque assim, às vezes o seu pai diz assim, filho, tu pode lavar o carro? E ele está perguntando se você sabe lavar o carro, ou se você vai arranhar o carro com um pano cheio de areia, né? Filho, você sabe lavar o carro? Ou você sabe que você não pode, né, botar sabão no meio do sol, porque aí vai manchar, vai dar aquelas manchas, como eu vi alguns carros de vocês, para que os filhos lavaram.
Então, quando o pai diz, você pode lavar meu carro? Ele pode estar perguntando, você sabe lavar meu carro? Você sabe lavar o carro? Mas também, às vezes a pessoa sabe, mas não faz, ele não executa. Então, aqui, essa palavra Elohim significa todo saber e também todo poder. Voltando para cá, então Deus, eterno, toda a sabedoria, toda a ciência que hoje nós descobrimos é dele, ele já sabe. Ele já sabe, de vez em quando ele vem para o mundo e ele dá uma pincelada dessa santidade dele. Santidade significa essa exclusividade dele. Só ele é assim, ele é dono de toda a sabedoria. Os cientistas estudam há 5.000 anos. E Deus, de vez em quando, ele solta só umas informações para os cientistas. Olhe na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Anote esse versículo em algum canto, talvez até na frente da sua Bíblia, porque um dia você vai querer achar esse versículo e você não vai poder. Eu sei porque eu passei 2 anos procurando esse versículo. Eu tenho certeza que eu li, eu já estava começando a pensar que não estava na Bíblia, que eu tinha inventado. Tem versículos que são difíceis você achar até pelo computador, pelo comentário, né, por alguma concordância. Porque você não se lembra da palavra exata. Aqui diz, as coisas encobertas, Deuteronômio capítulo 29, verso 29, 29. As coisas encobertas, ou as coisas secretas, as coisas em código. Alguém me perguntou semana passada, pastor, você acha que tem código secreto na Bíblia? Não. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é a revelação de Deus. E esse versículo então nega a questão de um código da Vinci, outro código dentro da Bíblia. Tem pessoas que ficam estudando numerologia e outras coisas, né? E depois ficam doidas às vezes, porque, né, vocês viram aquele filme da Mente Brilhante? Quantos viram aquele filme da Mente Brilhante? Mente Brilhante é um cara que, ele era inteligentíssimo, mas ele começou a ver tanta coisa que no final ele ficou doido, ele era esquizofrênico, e ele começou a ver, ele via assim, em todas as revistas, jornais, ele via códigos e códigos, e tiveram que colocá-lo no hospital por um bom tempo. Isso é um estudo, é um caso real. As coisas encobertas, as coisas secretas pertencem ao Senhor. Então eu já estou dizendo, a pessoa que acha que sabe tudo é porque não sabe. Não sabe, Deus está dizendo, tem coisas secretas que Ele não divulgou. Mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre. Então Deus revelou, e a santidade de Deus, que Deus revelou através da sua glória, das suas pinceladas no mundo, nos planetas, no universo, na nossa vida. Tudo isso, na verdade, é a revelação de Deus, é essa santidade de Deus, tirado do balde, e agora pintado na tela das nossas vidas, do nosso universo, do nosso ambiente. Para quê? Para a gente poder conhecer Deus. Inclusive, se você ler em casa, nós não vamos ler agora, a seguir no capítulo 30, versos 1 a 10, aí Deus fala sobre a bênção, a prosperidade, a sorte que vai ter as pessoas que lutarem para conhecer as coisas reveladas. As pessoas que realmente se empenharem em conhecer essas coisas reveladas, não as coisas secretas. Inclusive Deus condena uma pastora no livro de Apocalipse, uma condenação muito, muito terrível, porque ela disse que ela tinha segredos. Não. Segredo de Deus não. Se é segredo de Deus, você não vai nunca descobrir. É segredo. E o que é segredo de Deus não é para você. E você não vai descobrir. Mas tudo que Deus revelou é para você, e se você conhecer e fizer e seguir,
aproveitar aquele conhecimento que ele revela a você, aí lê nos primeiros 10 versículos, a bênção que você vai ter. Vai dar tudo certo. Seu casamento vai dar certo. Seu trabalho vai dar certo. Deus sabe tudo. Eu estou orando agora, eu tenho umas 4 pessoas aqui na igreja que estão entre empregos. Isso é sinônimo de desempregado. Mas é mais bonito, né? Eu estou entre empregos. E assim, os empregos ainda estão um pouco difíceis. Não estão achando um pouco difícil? Não estão, quantos estão achando difícil o negócio de emprego? Estão achando difícil? Estão achando? Os que não levantaram a mão porque estão empregados, eu espero, então você não trabalha, né? Mas eu espero que você... E eu estou orando que Deus dê de alguma forma a sabedoria, porque Deus sabe como é que essas pessoas podem ganhar dinheiro. Deus sabe como é que pode entrar renda na casa deles. Eu estou pedindo para Deus revelar para mim ou para essas pessoas formas de entrar renda. Deus sabe, no livro de Tiago, capítulo 1, a Bíblia diz, se alguém falta sabedoria, peça a Deus, que dá generosamente. Ele dá generosamente. Ele tem tudo, ele sabe como é que pode entrar mais dinheiro lá na sua casa, se você estiver precisando. Deus sabe curar todos os tipos de câncer. Deus sabe resolver todos os problemas do mundo. E de vez em quando, então, ele deixa um cientista ou uma pessoa por acidente, por sorte, descobrir. Agora, se ele der isso para você, faça logo a patente. Porque senão o outro vem e patenteia, né? E eles ficam com lucro e você fica abanando as mãos. Um escravo americano, depois da libertação dos escravos em 1866, o sul ficou arrasado. Muitas cidades queimadas, destruídas. As grandes fazendas que eram a produção de todos os produtos agrícolas, ficaram sem trabalhadores. E a condição foi mísera. Pessoas estavam morrendo. Foi a época que pessoas fugiram, inclusive para o Brasil, e formaram aquelas cidades ali do sul, Americana, Marília, aquela cidade toda do interior. Mas teve um escravo que era cristão, ele conhecia muito bem Deus, e ele um dia olhou para o amendoim. Eles plantavam amendoim naquela região, e ele disse, eu vou pedir de Deus sabedoria, e eu vou começar a ver o que eu faço com amendoim. Dentro de poucos anos, ele fez mais de 100 produtos diferentes, só do amendoim, e muitos deles até hoje são produzidos do amendoim, que hoje depois as ideias dele agora foram só substituídas por um caroço melhor chamado soja, mas foi ele quem começou o entendimento. Deus deu para ele, disse, Deus e o feijão, né? Deus, eu e o feijão, e Deus abriu para ele, Deus abriu um pouquinho da sua, da sua glória, da sua glória, ele pincelou um pouquinho da sua glória, que veio como sabedoria, e ele conseguiu pegar um carocinho e criar 100 produtos que revolucionou aquele sul que estava sofrendo a miséria. Em toda aquela região da Geórgia, começaram a plantar amendoim, e foi um dos produtos principais que levantou aquela região de novo economicamente. Deus tem isso, e Ele dá para você, de vez em quando Ele abre, quando Ele revela, você conhece, entendeu? É isso que eu estou, e não existe limite, Deus não tem limite, nós nem riscamos ainda a superfície do que Deus tem para nos revelar. Ainda tem muita coisa, sim, muita coisa ainda está secreta, mas outras coisas Ele vai revelar. Mas a palavra de Deus é a revelação mais completa que nós temos hoje. Porque na natureza e na ciência nós descobrimos muitas coisas sobre Deus, nós temos muito conhecimento, nós conseguimos descobrir muita coisa sobre como Deus é. Mas a palavra de Deus é um conhecimento do caráter
caráter de Deus. E por isso que é uma revelação chamada uma revelação especial e específica de como Deus é como pessoa e moralmente. Como é que é Deus? E Deus nos passou isso, porque Ele queria que nós pudéssemos viver pelo mesmo padrão dEle, pelo mesmo conhecimento dEle. Ele passou para nós porque isso nos fará feliz. Quando você lê aquela passagem ali de Deuteronômio capítulo 30, de 1 a 10, você vai ser mais feliz, você vai ter sucesso, você vai ter paz, quando você viver dessa forma. No livro de 2 Pedro, aquela cartinha de 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, a Bíblia diz: Deus tem nos dado tudo, Ele tem revelado tudo que precisamos para a vida e para a nossa santidade, para a nossa piedade, através das muito grandes e preciosas promessas. Ele está falando agora dessa revelação escrita, que começa com Gênesis, termina com Apocalipse. Tudo está aqui. Por isso a gente não precisa mais de sonhos. A gente não precisa ir num médium, a gente não precisa ir mais num cartomante, a gente não precisa mais ir em alguém que lê a palma da mão, alguém que lê a bola de cristal, as cartas. Você não precisa mais disso, porque Deus tem revelado tudo o que você precisa para a sua vida e para você ter sucesso. Está aqui, nessa revelação escrita. Mas essa revelação não vale nada se você não conhecer. Por isso que anos atrás Deus tocou no meu coração que eu tinha que ser um pastor educador, não um pastor pregador, um pastor educador, que o povo precisava estudar a palavra de Deus. É isso que tinha transformado a minha vida. Isso tinha que ser aberto não para pastores, para clero. Quem disse que o clero é mais especial? Não, clero é só um chamado diferente. Deus chama um para construir prédios, outro para ajudar os doentes, outro para ser pastor, mas não tem grandeza no reino de Deus, né? Olha, no reino de Deus eu não vou chegar na fila primeiro. Aqui na terra a gente ainda, né? Uma vez eu fui numa igreja, cara, eu vi, tinha tanta gente para o café da manhã, e sabe aquele sistema bem devagar, onde as mulheres servem, cada um, eu vi, tinha assim umas 500 pessoas. Caramba, eu digo, vai ser assim umas 4, eu calculei rápido, né? Nessa parte eu calculo rápido. Quanto tempo vai levar para eu chegar daqui até ali? Aí eu calculei 2h30. Caramba, só para chegar na mesa, né? Contando que ainda ia sobrar para mim, né? Ai, pela sorte e graça de Deus. Aí uma pessoa disse: você não é pastor? Não, os pastores têm uma mesa especial. Eu me sentia um cliente VIP no banco, quando o gerente vem, não, vem aqui, e você vai lá por trás, e não fica nas filas, né? Eu me sentia assim um pouco culpado, mas não foi tanta culpa assim, né? E eu fui, cara, eu tomei um café reforçado, e eu ficava olhando aquele pessoal, eu acho que eu tomei o meu café todinho em 1 hora, né? E ainda tinha assim umas 200 pessoas para passar na fila, e eu já estava indo para casa, né? Cheio, não aguentava mais nada. Mas no céu não vai ter isso para pastor não, já estou dizendo, por isso que eu estou aproveitando aqui, né? Enquanto o pessoal não sabe, né? Mas no céu não vai ter isso não, aproveite aqui, né? Aliás, na nossa igreja não tem nem aqui, né? Aqui não é. Não sei por que eu ensinei que pastor não é melhor do que os outros, porque agora eu fico na fila igual os outros, né? Geralmente. No céu não vai ter isso, gente. E eu entendi que essa palavra é para todo mundo tem que estudar isso. E tem que começar quando você é pequeno, quando a sua mente, Deus fez a mente da criança para ser uma esponja. É por isso que você, papai e mamãe, você tem que ter muito cuidado, porque hoje os cientistas estão descobrindo que esse negócio do celular e de videogame, ele diminui aquela esponja.
A esponja, a sua mente, a mente da sua criança, ela pode ser diminuída na sua capacidade de sugar, de captar informações. E daqui um pouco, a cabeça da sua criança está o tamanho de uma ervilha e a dureza de uma pedra. Não está absorvendo mais nada. Ou seja, o seu filho é um burro. Por quê? Porque você não teve o cuidado de cultivar essa esponja. Esponja é algo que, como no mar, é cultivado. Você cultiva e cresce. E quanto maior a esponja, mais poder de absorção. E Deus criou a nossa mente e a nossa pessoa para sermos esponjas da glória de Deus, da sabedoria de Deus, do poder de Deus. Mas nós temos que cuidar disso. Por isso que nós resolvemos colocar um programa desde do baby, né? Por isso nós colocamos aquele curso para mães, como é que é o nome? Profissão mãe. Onde as mães, antes da criança ter 6 meses, já está preparando, está aumentando o tamanho da esponja. Por quê? Porque nós queremos que nossas crianças absorvam mais. Hoje eu tive uma criança daqui, que fez aqui o Kids, era brilhante no Kids. Eles foram morar em Portugal. E lá, ela foi tão bem, que ela foi chamada para uma escola, foi oferecida uma bolsa, numa escola de Dublin, na Irlanda. Uma criança, hoje é adolescente. É a diferença que faz quando você cultiva essa esponja que Deus fez para captar a glória de Deus. E por isso que esse ano eu estou desafiando a nossa igreja a você não ir só para a aula do CINIB. Você vai lá para a aula do CINIB e assiste. É difícil acordar, né, ficar acordado na aula do Clício, né? Aquele berro dele. Mas esse ano eu queria que você realmente se dedicasse ao conhecimento. Que você ajudasse a sua criança, as suas crianças a se dedicarem, como você tem feito, mas mais. Paulo, ele sempre olha assim, mais e mais. Vamos dedicar mais um pouco de tempo. Só os capítulos que eu vou dar para você, vai ser essa semana todinha, ainda tem a folhinha, né? Eu não sei, só sobre esse assunto. Porque Deus te criou para ser uma esponja da glória de Deus, para receber as pinceladas na santidade de Deus, do seu conhecimento, da sua sabedoria, do seu poder, para a sua vida. Você foi criado dessa forma, especial. Aqui nesse versículo nós temos, voltando a Gênesis capítulo 1, verso 1, já andamos 3 palavras. No princípio Deus criou. Quem cria é dono. Deus criou. Em 1830, Satanás, através agora o sistema de educação, estava florescendo no mundo inteiro, começando na Europa, depois nas Américas, e ele teve uma ideia brilhante: eu vou usar as universidades, eu vou usar as escolas para serem minha ferramenta. E eu vou introduzir na ciência o que se chama evolução. E com a evolução não existe Deus. É um processo do acaso. E eu vou corroer a base da existência de Deus em toda a população do mundo. Em 1967, ele levou isso para a justiça, para isso virar lei, que não podia mais ensinar teoria da criação, tinha que ser evolução. Uns 10 anos atrás, alguns estados americanos voltaram, né, alguns crentes voltaram, e hoje em alguns estados se pode ensinar também criação, paralelo. Mas Satanás ele fez porque ele quer tirar Deus. Ele entende que Deus é o problema dele. Deus é o arqui-inimigo.
dele. E ele então fez isso, mas olha o que Deus diz. Ele já dizia muito antes de 1830, quando começou isso com Darwin. Ele já dizia, lá no capítulo 14 de Salmos, Salmos 14, verso 1, o que ele diz? O nécio, o louco, é isso mesmo, espera aí. Salmo 14, 1. O nécio, o louco, o doido, diz, não há Deus. É isso que ele diz. Você tem que ser tapado, você tem que ser meio doido, para não ver as pinceladas de Deus nesse mundo, nesse universo, na sua vida. Hoje, inclusive, eu estava lendo ontem que um cientista muito famoso, cientista e filósofo muito famoso de Oxford, da onde vêm essas teorias, que ele agora escreveu um livro ano passado chamado Dance pelo Ritmo da Vida. E ele está questionando, ele diz, olha só, ele não acredita em Deus e não acredita que Deus, que houve um plano de Deus por trás da criação, mas ele está dizendo, a evolução não responde mais à pergunta. A revolução tem que ser revista, a evolução ela não responde, ela está com muitos defeitos, ela não responde às perguntas. Os cientistas que aderem à evolução, que são a maioria dos seus professores, não, seu professor não adere não, seu professor, ele é crente no domingo, né? O cristão no domingo, aí ele na escola ele ensina aquela, e nem vê que as coisas não são compatíveis. Digamos assim, um pouco bipolar, né? Mas Deus diz assim, a pessoa para não perceber, ele é louco, é nécio. Então aqui nesse versículo ele diz, Deus criou. E se Deus criou, Ele é o dono da patente. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor do homem. Ele criou. Agora, o processo como Ele criou, eu vou até dar uma folgazinha para você. Mas a Bíblia diz que Ele criou, e Ele vai falar como Ele criou. A Bíblia diz que foi com a sua palavra. Como isso foi executado, existe uma margem, né, de opiniões, mas a Bíblia diz ele criou, ele fez, ele confeccionou, ele planejou, ele, se lembra? Ele planejou e executou. Os céus, né? E esses céus e a terra aqui, ele não está falando dos céus onde é o paraíso. Ele está falando só aqui do nosso planeta, porque não tinha isso, era só um monte de sopa química. Né? Era um monte de, todos os gases estavam misturados, ele vai falar isso no verso 2. Né? E não tinha forma, não tinha espaço, não tinha forma. Era um monte de químicas, flutuando no espaço. Um monte. E dali ele fez, então, ele começou a dar forma e preencher o vazio. O capítulo 1 de Gênesis é a forma que ele dá a essa meleca, essa lama cósmica. E ele dá forma e depois preenche a forma. Mas isso não inclui o céu. O céu já era outra questão. O céu já existia antes disso. Deus já tinha o seu céu, o lugar para onde Paulo foi, o terceiro céu, que nós não sabemos onde é. E eu não sei, tem coisas estranhas, porque a Bíblia diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, Deus abriu e deixou ele ver. Eu não sei se é num universo paralelo, se é fora desse universo, eu não sei. Mas Deus deixou ele ver. Então nós começamos a ver que Deus tem mais ciência do que Ele abriu para os homens. Tem forma da pessoa ver, sim. Tem forma da pessoa viajar instantaneamente para Ele também. Os homens não chegaram nem, né? Os homens estão conseguindo chegar no espaço, estão conseguindo andar uns 10 mil quilômetros por hora. No espaço, onde não tem gravidade. Quantos bilhões de anos para chegar lá no... Entendeu? Vai ser um problema. Deus tem um transporte muito mais rápido do que a luz.
Mas Deus ainda não revelou isso para os homens. E talvez nunca revele, não sei. De vez em quando ele revela uma nova forma. Os homens descobrem, ele permite, ele dá a entender. Ele revelou como se pode clonar. E os homens começaram a clonar. Algo que até então era algo que Deus não tinha revelado. Aí ele abriu isso, ele deixou uns cientistas descobrirem como é que podia ser feita a clonagem. No princípio Deus criou, então, os céus e a terra. Mas já tinha o paraíso, né? Inclusive, é interessante que em Hebreus capítulo 8, verso 5, quando Moisés fez o tabernáculo, a Bíblia diz que Deus veio e examinou, porque ele queria ver se estava exatamente conforme o padrão que ele tinha passado. Davi também falou, Deus deu esse padrão para Davi, porque tinha que ser exatamente no padrão do templo que está no céu de Deus. É uma cópia. Onde lá em Apocalipse fala dos relâmpagos. A Bíblia também fala em Ezequiel capítulo 28, que Satanás um dia andou entre as pedras flamejantes, relampejantes, onde está o trono de Deus. Então isso aí Deus já tinha também. Deus revelou só um pouquinho, ele nos falou muito pouco, a gente fica aqui, mais, e ele não falou até agora, né? Mas um dia você vai saber como é que é. Ele só queria que você soubesse. Inclusive, ele revelou algumas coisas para Paulo e ele disse, proibido falar. Vou revelar só para você. Porque você vai morrer. E eu quero que você tenha esperança. Por isso que Paulo não estava nem aí se ele morresse. Por isso que Paulo não tinha medo. Aliás, Paulo, numa hora que ele estava para morrer, ele disse assim, cara, eu estou com uma escolha enrascada, olha, porque eu já estou sabendo o que tem lá. Por mim eu já ia. Se Deus tivesse deixado Paulo revelar ali aquelas coisas, todos os crentes já tinham, entendeu? Principalmente os que moram no Brasil com essa corrupção toda. Já tinha todo mundo indo embora. Vamos embora. Vamos tomar vamos tomar um chazinho com veneno aí, todo mundo embora? Não. Aí Deus, não, porque Paulo diz assim, mas o problema é que tem trabalho para ser feito aqui, aí eu fico, eu sei o que me espera lá, fantástico, mas eu também não quero que meus irmãos vão para o inferno, eu não quero que minha família, meus vizinhos, a minha vizinhança vá para o inferno, então eu tenho que ficar aqui trabalhando, porque a salvação só vem através de mim, é eu falar dessa salvação, Deus usa a minha instrumentalidade, entendeu? E Deus não quer que você vá embora, por isso que Ele não abriu o segredo dos céus, Ele deu só uma pincelada para você saber o que vem, só para você ficar assim, com um gostinho de quero mais. Ele ainda deixou um medozinho assim, para você não querer muito mais, não é isso? Tipo o garoto que, quantos de vocês meninos querem ir para o céu? Aí todo mundo levantou a mão, menos o João não levantou a mão. Aí disse, João, tu não quer ir para o céu? Ele disse, querer eu quero. Mas o ônibus já está lá fora? Eu queria ir no outro ônibus. Então, assim, Deus tem feito porque Deus precisa, Ele quer que a gente faça a sua obra aqui. No princípio, diga comigo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas o que eu queria fazer agora com você, eu queria que você visse esse mesmo relato de Jesus em outros lugares na Bíblia. Olhe agora na sua Bíblia ao livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Jesus vai falar de novo a mesma coisa. Provérbios, capítulo 8. Começando no verso 22. Aqui Jesus é chamado de sabedoria. Em outro lugar ele é chamado de logos, a palavra. Vou fazer uma pergunta para você. O que vem primeiro, o pensamento ou a palavra? Pensamento? Quantos acham que é o pensamento que vem primeiro? Quantos acham que é a palavra que vem primeiro? Por quê? Não sabe, né? É a palavra. Hã?
Eu não falei que eu ia te deixar doido? Isso é filosofia linguística. Como é que você pensa? Você não pensa em palavras? Para pensar você tem que ter palavras, e essas palavras não significam que elas estão escritas. Quem aqui quando fala Maria, você vê M-A-R-I-A, você vê? Mas palavras não são só letras escritas representando sons. Por exemplo, na escrita, na linguagem da China, né? Você tem imagenzinhas que representam um pensamento todo. Às vezes tem uns que tem assim, tipo um telhadozinho que significa alguma coisa de estar em casa, ou do lar, ou que eu estou em casa. E aquele desenhozinho, mas é uma palavra, né? É uma palavra, que aí expressa o pensamento. Nós pegamos as palavras, juntamos as palavras e fazemos os pensamentos. Você tem que pensar todas as palavras, porque até as coisas que você vê, quem vê muita imagem quando você está falando, você está pensando, você raciocina mais por imagens. Você vê muitas imagens, são palavras também, são símbolos, são conexões, são referentes a alguma realidade que estão na sua cabeça. Jesus é a palavra de Deus, o logo de Deus. Por quê? Porque ele é que expressa Deus. Vamos voltar agora para Provérbios. Aqui nesse texto, aqui ele é chamado a sabedoria de Deus. E eu vou mostrar porque que eu sei que é Jesus. Deus, verso 22, o Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Suas obras mais antigas são o céu, o terceiro céu, onde ele habita. E talvez algumas outras coisas que a gente não sabe. Antes do princípio das suas obras mais antigas, foi formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Então houve um outro princípio antes da terra, onde Deus, o princípio do céu celestial, do trono de Deus, onde ele fez habitação. Teve um princípio, teve um momento que Deus criou aquele lugar ali. Ele não tem início nem fim, mas o seu lugar tem. Antes do princípio, antes de existir a terra, nasci quando não havia abismos. Abismo é essa cauda cósmica, essa sopa cósmica, sobre o qual o Espírito de Deus pairava, ou soprava. Nasci antes de haver abismos, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, eu estava lá. Quando ele traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu, né, quando ele separou as águas das águas. Jesus está descrevendo aqui, está descrevendo a mesma coisa que nós vemos no capítulo 1 de Gênesis. Quando determinou as fronteiras das águas, ele limitou as águas com terra seca. Quando ele determinou as fronteiras das águas, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava lá ao seu lado, eu era o seu arquiteto. Você entendeu? Jesus é que executou a obra da criação. É Jesus que disse, haja luz. Por isso que ele sabia, e pôde falar isso para o Adão, ou para Abraão, para passar para nós, em letra vermelha. Eu estava ao seu lado, eu era o arquiteto, o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Eu era a sua alegria, eu me alegrava continuamente com a sua presença. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. E quando você aceitou Jesus, você recebeu a terceira pessoa de Deus, que é o Espírito de Jesus, ou o Espírito Santo, que eu acho que foi clonado de Jesus. Qual a idade do Espírito Santo? Eterno.
A mesma idade de Jesus, eterno. Mesma idade de Deus Pai, eterno. Mas você é o portador do Espírito Santo e olha só, ele diz, eu me alegrava continuamente na sua presença. E o Espírito Santo se alegra também continuamente na presença de Deus. Não permita que essa alegria vá embora da sua vida. Alegre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-te no Senhor. O Espírito Santo, ele sente prazer. Por isso que às vezes quando você começa a tapar, você começa a bloquear o Espírito Santo de comunhão com Deus, você começa a entristecer, começa a entrar em depressão e começa a sentir algo estranho. Por quê? Porque o normal do Espírito Santo é se alegrar na presença do Pai. Por isso que você tem que limpar a sua vida. Por isso que quando você tem pecado na sua vida, você não funciona bem. Quem mandou você pedir o Espírito Santo? Agora você está lascado. Não tem outro jeito. Você vai para o céu, mas você não vai viver bem aqui nessa terra com essas sujeiras que atrapalham essa comunhão na presença de Deus, que é a natureza entre as pessoas de Deus e do qual eu e você somos portadores. Eu me alegrava com o mundo que Ele criou e com o homem. Ele diz, na verdade, em uma tradução, ele diz, eu me super alegrei quando criou o homem. Isso aí foi o top, quando Deus criou, porque Ele viu você lá na frente. Talvez o Adão não era tão bonito, mas Ele dizia, cara, desse Adão e dessa Eva vai nascer o Júnior. Aí sim. E Deus viu você. A humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Ande com sábios e serás sábio. E não existe uma pessoa mais sábia do que Deus. Deus é o todo sabedor. Ele é toda a sabedoria. Ande com Ele, conheça Ele. O salmista em Salmo 119, ele diz, aquele que medita nessas palavras, lê, estuda essas palavras, ele vai ser mais esperto, mais inteligente do que os professores, do que os seus professores. Ele vai ter mais experiência do que os anciões. Ele vai ter mais conhecimento. Ande com sábios, e aqui nós temos o todo sábio, e nós podemos andar com Ele, é um privilégio, a gente pode andar com Ele. Ele vai te mostrar como é que você resolve os problemas. Como é que você chama mais dinheiro para sua casa? Como é que você vive mais feliz? Harmoniza as coisas. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente na minha porta, esperando junto das portas da minha casa. Todo aquele que me encontra, encontra a vida. Todo aquele que me encontra, encontra a vida. Vê se você está disparando um sino na sua cabeça. João capítulo 17, verso 3. Se você fez um com Deus, não sabe esse versículo, você tem que repetir. Vai ter uma nova aula na semana que vem. Você já vai para lá. E a vida eterna é esta. João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é essa. Diga comigo. Que conheçam a Ti, o único Deus, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Olha só, todo aquele que me encontra vida. E recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, e aqueles que me odeiam, amam a morte, que é a separação do poder e da glória de Deus. Do poder e da glória de Deus, das pinceladas de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Vamos agora olhar um outro capítulo. João capítulo 1. João capítulo 1. Não, antes disso, espera aí, vamos para Jó. Jó 38. Eu vou dar um monte de versículo para você estudar essa semana. Início de ano você estuda mais. Vai chegando no final, você vai cansando. Jó, capítulo 38. De novo, Jesus falando de novo. Sobre o que? A bendita criação. Então o Senhor respondeu, capítulo 38 de Jó, respondeu a Jó no meio da tempestade e disse, e a tempestade ele fala que é o sopro de Deus. Em outra passagem, é o sopro, quando Deus começa a soprar.
Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Olha só aqui. Prepare-se como um homem. Vou fazer algumas perguntas e você vai me responder. Onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se você sabe tudo. Quando eu marquei os limites das suas dimensões, talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medida? E os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? E quem colocou a sua pedra de esquina? A sua pedra de esquina. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos regozijavam. Ou seja, agora você descobre que os anjos já existiam quando Deus estava criando. Então, os anjos vieram antes do homem. Foram criados antes do mundo. Quem represou o mar? E vai, e vai, e vai. São 4 capítulos, Jesus falando. Depois em casa você lê. É o capítulo 1 de Gênesis, ele fala de novo 38, 39, 40 e 41 de Jó. Ele fala em, qual foi o outro que nós lembramos há pouco? Provérbios capítulo 8, versos 22 a 35. Ele vai falar de novo, João capítulo 1. João 1. Olha João 1. No princípio era aquele que era a palavra, no princípio era o verbo, ou na verdade, no princípio era o logos, era a palavra. Por quê? Porque Jesus é o saber de Deus, Jesus é a comunicação, Jesus é a expressão de Deus, por isso que ele é chamado a palavra de Deus. Acima de todas as coisas estão o nome e a palavra de Deus. Deus colocou tudo debaixo dos pés de Jesus. Se você quiser ver um negócio interessante, 1 Coríntios capítulo 15, no final de tudinho, aí a Bíblia diz que no final de tudinho, quando Jesus colocar tudo debaixo dos seus pés, todo o joelho se dobrar, aí ele vai entregar de volta para o Pai. Vai ser uma festa de Natal. Olha só o que é que eu tenho para você, papai. Um mundo cheio de filhos, que me amam e por isso te amo também. Nossa família. No princípio era aquele que era o verbo, ou a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. De novo, olha só, a mesma coisa no primeiro versículo de João, que você encontra no primeiro versículo de Gênesis. A Trindade. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Luz, olha só, que eu falei, graça para você. Deus deu para você essa capacidade de ver. E essa visão foi através da luz, fisicamente e espiritualmente, pela palavra, pela luz de Cristo, que você conseguiu entender um pouquinho, conhecer um pouquinho de Deus. Falta muito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens, a luz que brilhava nas trevas. Olha só, a Bíblia diz que nele nós subsistimos, né? Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Sem nele, nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e ele diz aqui, cadê? Na tradução que diz subsiste, qual é o versículo que diz subsiste? Quem tem a tradução, outra tradução? Nele, só um minutinho, eu tenho aqui. Ninguém tem a outra tradução? Ele diz, tudo nele subsiste. 1:17. Agora no 17, olha só. Não, então tá, perdão. Então vamos parar aí em João, tá? Então aí você tem de novo, e agora nós vamos para o nosso último capítulo, só uma partezinha, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, mais uma vez Jesus fala sobre a primeira frase da Bíblia. Jesus de novo, em letra vermelha, fala para você sobre o que aconteceu. Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 17. Ele, Jesus, Colossenses capítulo 1, verso 15 a 17. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ninguém vê Deus, só vê Deus através de Jesus. Só conhece Deus através de Jesus. Jesus é a revelação de Deus.
Ele é a pincelada de Deus, que permite que a gente veja quem é essa pessoa única e conheça. Por isso, quando em João, né, os discípulos disseram, nos mostra o Pai. Jesus disse, droga. Ele não falou droga, mas vocês vão ser burro até quando? Ele também não falou burro, mas ele diz assim, gente, vocês não estão vendo. Se você me viu, você viu o Pai. Ele é a revelação, é a revelação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Olha só, é Ele que estava lá, Ele é o arquiteto. Tudo foi feito por Ele, para Ele, como Ele vai dizer aqui. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Agora sim, nós descobrimos agora que os anjos, quando foram criados, também foram colocados debaixo de Jesus. Ele manda nos anjos. Ele é autoridade sobre eles também. Aliás, em 1 Coríntios 15, ele vai dizer, todas as coisas vão ser colocadas debaixo dele, menos o Pai. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Olha só, Gênesis. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Essa palavra subsiste, tudo fica colado, tudo se agrega, tudo fica linkado, tudo fica colado. Não se solta. Recentemente os cientistas descobriram um negócio bacana, uma piadinha de Deus para os cientistas. Em todas as células do ser humano e também dos vegetais, toda a vida, tanto de animais, do ser humano e todos os vegetais, todas as árvores, todas as frutas, todas as células, ela tem uma cola chamada laminina, que vem de lâmina, laminina. E olha, eu vou mostrar, vai dar para colocar agora nesse culto de manhã, não deu certo, vai dar aqui, joga aí, olha só, todas as suas células, são milhares sobre milhares de células no seu corpo, olha só, em cada célula tem isso, e é isso que segura a célula e não deixa ela abrir e soltar, que segura o núcleo ali dentro. Vocês estão vendo alguma coisa? Nele nós subsistimos, a cola que segura o seu corpo, que segura esse mundo, que segura, olha só, essa laminina, ela não somente ela segura todo o resto, ela segura toda a célula em conjunto e não deixa ela explodir, mas ela segura também uma na outra, ela que cola uma célula na outra, e em cada célula do seu corpo, você tem a marca da cruz de Jesus. É coincidência? Eu acho que não. Deus, quando fez, podia ter feito um X, azarado, deu zebra, né? Mas Deus disse, não, eu vou fazer desse jeito aqui. E um dia eu vou revelar isso para os cientistas. Lá para 2000 e pouco. Para que as pessoas saibam mais um pouquinho da minha glória. Ele escreveu 2000 anos atrás. Nele, nós somos colados. Nós não soltamos. Por isso que você pode andar. E não fica caindo célula para todo lado. A pessoa você vai desmanchando, igual lesma, né? Ele vai andando e vai deixando. Chega bem ali, não tem mais lesma, né? Mas você não. Você subsiste nele. Bem, o meu alvo com essa aula é que você tire o telhado da sua casa, a tampa da sua cabeça, a tampa da sua panela e diga, cara, igual como o Jó, eu não sabia de nada, eu já estava me achando um sabichão, eu não sabia de nada, e por isso, cá entre nós, eu vou botar para estudar, começando pelo CENIB, vou botar minhas crianças para estudar, e eu vou estudar mesmo, não vou só assistir a minha aula ali, pescando. Eu vou estudar mesmo, eu vou pegar essas coisas, eu vou estudar, vou pedir para Deus me dar sabedoria, eu vou entender até mais do que o pastor Leandro, porque ele prometeu, se eu meditar mais do que o pastor Leandro, eu vou saber mais do que ele.
Aí o pastor Leandro, por isso que eu tenho que meditar muito, porque ele está me passando, aí eu corro atrás, né? Esses professores agora começaram a estudar aí, antigamente era mais fácil, né? Deus quer que você conheça Ele, e a vida eterna é essa, que te conheçam. É para isso que você foi criado, de uma forma especial, para que você pudesse ter esse privilégio. É para isso que você nasceu. Para encerrar hoje à noite, nós vamos ler uma oração em Efésios capítulo 1, já tem aqui na projeção, não precisa ser na Bíblia, mas você pode só marcar caso você queira, né? Para você depois não esquecer. Uma oração de Paulo, primeiro, Efésios capítulo 1, versos 17 e 19, e a banda já pode vir aqui, tá? O vocal não precisa, só a banda. E nós vamos ler essa oração que já está aqui, cadê? Aí, apareceu lá, vai aparecer aqui. Só que nós vamos orar, vai ser uma oração pessoal. Você vai trocar todo lugar que diz vocês ou nós, você vai trocar por eu, os verbos, tudo para o eu. É uma oração que você vai fazer. Deus, eu quero te conhecer. Você disse que eu posso. Você disse que eu tenho essa capacidade. Você me fez desse jeito e eu quero que seja nesse ano de 2018. E tem mais, aquele meu outro amigo que faltou hoje, eu ainda vou arrastar ele também. Pelo menos ele vai ser, não tão brilhante quanto eu, porque a tampa dele está meio tampada. Se ele não veio hoje, talvez está doente, falando mal do bichinho. Mas eu vou fazer de tudo. Eu vou trazer os meus filhos, eu vou me esforçar, vou ajudar meus filhos a conhecerem melhor. Vamos ler juntos, todo mundo? Peço que o Deus do meu Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, me dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do meu coração sejam iluminados, a fim de que eu conheça a esperança para a qual Ele me chamou, as riquezas da gloriosa em mim. Você é um santo, não é não? Da gloriosa em mim. Verso 9. E a incomparável grandeza do seu poder para comigo. Eu que creio, né? Eu que creio, conforme a atuação da tua poderosa força. Em nome de Jesus, amém. Que seja essa nossa oração para 2018. Nos nossos estudos, no KISS, no infantil, né? No Profissão Mãe, no CINIB, nos nossos cultos. Vamos cantar, vamos ficar de pé e vamos cantar nossa oração agora cantada. Letra, letra, letra. Todo mundo cantando. Se é essa a sua vontade. Quando eu viver, contarei tua história. pra tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. Cada dia da minha vida quero conhecer-te mais. Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei os louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Cantarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou cada instante, pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei.
cada dia da minha vida. Quero conhecer-te mais. No Senib, no Kids, eu quero te conhecer. A minha meditação, da tua glória, enquanto eu viver, cantarei tua história, da tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, teu amor irradiar. Cantarei teus louvores, da tua glória, enquanto eu viver, cantarei tua história, da tua glória, enquanto eu viver, cantarei teus louvores, da tua glória, enquanto eu viver, cantarei tua história, da tua glória, enquanto eu viver, sou Deus. Sou Deus. Sou Deus. Pra glória de Deus. A gente se vê domingo no Senib. Traga aquele que não veio hoje porque bisonhou. Que Deus lhe abençoe. Para a glória de Deus.